Nosso evangelho de hoje é Mateus 24, de 42 a 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim, quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Ficar atento ou em vigilância indica uma necessidade para todos os discípulos de Jesus Cristo e para todas as comunidades, paróquias, dioceses. Havia já uma profunda preocupação em Mateus com relação às comunidades para as quais ele se voltava. Eram comunidades em crescente esfriamento do amor, na missão e na espera de Jesus Cristo. Comunidades que relaxaram na vida cristã, na vivência moral e na missão evangelizadora. Diante disso, o evangelista mostrou a necessidade de ser vigilante, obediente e fiel ao projeto de Deus na expectativa da vinda do Filho do Homem. Não se deve apegar-se ao presente como algo absoluto. É verdade que se vive o momento atual, mas com as marcas de um passado vivido e na esperança de um futuro melhor. Quem se desliga do passado e não se conscientiza da possibilidade de um futuro, não viverá nem mesmo seu presente. Despreocupar-se com o que virá, agindo de modo inconsciente e inconsequente no aqui e agora, cancela em si aquilo que Deus tem preparado para nós. É importante cada um iniciar um processo de preparação para uma vida de comunhão com Deus e tornar-se, por isso mesmo, também vigilante. O homem caminha para um encontro definitivo. Por isso deve se preparar, pois tal encontro diz respeito à sua salvação, uma vez que aquele com quem deve se encontrar é o Senhor vitorioso. Estar em vigilância e preparar-se significa converter-se, isto é, mudar de mentalidade. Não é possível ser discípulo de Jesus Cristo, que vive todo para o Pai, fazendo exclusivamente sua vontade, pondo a salvação em primeiro lugar e, ao mesmo tempo, seguir os ditames do mundo, que se perde sempre mais no individualismo tremendo, numa profunda ilusão de liberdade, e aí nós diríamos a libertinagem, desejo de vida entregando-se à morte em suas ações, desejo de manipulação dos outros, domínio escravista, busca de si mesmo, entre outras coisas. Então a comparação aqui está bem clara. Jesus Cristo é o todo para o Pai, faz exclusivamente a sua vontade. Então, se é a Cristo que deve seguir, então deve-se repensar essa vida de, como Cristo, ser voltado para o Pai ou viver exclusivamente aquilo que o mundo impõe.
precisa ter muito cuidado. A conversão indica justamente essa total mudança. Pertencia ao mundo, agora é de Cristo. Vivia segundo os apetites instintivos, agora segundo a vontade do Senhor. Antes era o achismo, agora a verdade. Dessa forma, o encontro definitivo está sendo preparado com dignidade. A figura do ladrão, além de ser um sinal do modo imprevisto da chegada de Jesus, é também um sinal para o modo como devemos nos posicionar diante da realidade salvífica. O texto é claro. Jesus virá quando menos esperarmos, ou seja, é importante que estejamos preparados em oração, comunhão com Deus e com sua igreja, fazendo o bem, anunciando sua palavra e sendo solidários uns para com os outros. Longe de nós, se somos seus discípulos, a preguiça, o desânimo e o gosto pelas coisas contrárias a Deus. Mateus quer justamente estimular sua comunidade a viver corajosamente a expectativa confiante da vinda do Senhor. Há muitos que querem nos separar de Deus, destruir nossa dedicação ao seu serviço, iludir nossas mentes, afastar-nos da possibilidade de sermos somente de Deus. Além disso, existem as lutas internas, os desafios com a própria existência. Ainda mais, Satanás existe e tenta a todo custo desviar um servo do Senhor de sua missão. Vigiar e orar sempre, com os olhos fixos no Senhor, é o que devemos fazer agora e para sempre. Devemos ficar atentos a tudo e a nós mesmos, pois somos também um tesouro conquistado por Cristo. Somos filhos de Deus. Jesus condena aqueles líderes judaicos que abusam do poder, fazendo sofrer o povo sob seus comandos. Para eles, a destruição será certa. A parábola também serve para os cristãos. Nenhum discípulo de Cristo deve seguir os passos dos arrogantes deste mundo. A condição de liderança de um discípulo é aquela de servo, à semelhança do seu mestre. Ele vai ser sempre um servo entre os demais servos, servindo por amor ao reino dos céus. Mesmo que ele seja altamente preparado na doutrina, toda a sua vida deve ser um dom colocado à disposição do crescimento espiritual e intelectual do rebanho do Senhor. Sua vida não será mais sua, mas de Cristo e de sua igreja. Quanto mais ele souber, maior sua responsabilidade na casa do Senhor. A vida do discípulo e da comunidade paroquial deve ser uma permanente busca de configuração a Cristo, um contínuo entregar-se aos mistérios de Deus, uma incessante luta pela verdade, pela justiça e pelo amor, uma operosa vida de oração e missão, um estar sempre atento aos sinais dos tempos e às necessidades uns dos outros, uma ininterrupta leitura mediante a meditação e contemplação da palavra de Deus, uma descoberta sempre mais desejada do conhecimento da fé e da importância de ser um dom. Por isso devemos nos perguntar: temos dado atenção à palavra de Deus? Temos vivido com dignidade a experiência da oração? Temos dado a Deus o primeiro lugar em nossas vidas? Que frestas deixamos em nossas casas para o que não é de Deus? Nós e nossa casa estamos servindo ao Senhor? Estamos verdadeiramente atentos, vigilantes? Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.